Então, dando sequência às excludentes de ilicitude, vamos agora estudar a legítima defesa. Então, nos slides, legítima defesa, nós estamos aí no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, de direito seu ou de outrem. Observado os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na sequência, para ficar mais fácil, os requisitos objetivos da legítima defesa, nós temos aí a agressão injusta, então tem que ser conduta humana. Nós temos aí a conduta humana. Então, conduta humana, agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários, proteção de direito próprio ou alheio. Então, olha aqui, ó. Agressão injusta, diferença com estado de necessidade. Lá pode ser conduta humana, de animal, evento da natureza. Aqui só tem que ser conduta humana. Outra diferença, eminente. No estado de necessidade é só perigo atual. Aqui pode ser atual ou eminente. Beleza? Então fiquem atentos. Outra diferença que eu já tinha dito entre o estado de necessidade e legítima defesa. O estado de necessidade não tem pessoa certa, não é direcionada a uma pessoa. A legítima defesa, ela é direcionada a uma pessoa. Usando os meios necessários, estudamos no bloco anterior o excesso extensivo e o excesso intensivo, e a proteção de direito próprio, a lei também tem lá no estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal não tem previsão na lei, conforme tem o estado de necessidade e a legítima defesa. É uma previsão doutrinária. E esse estrito cumprimento do dever legal são situações realizadas pelos agentes públicos com proporcionalidade e razoabilidade, não inclui obrigações de natureza social, moral ou religiosa. Deve ter previsão legal em sentido amplo. Então, comigo aqui na tela. O estrito cumprimento do dever legal, ele não tem os seus requisitos estipulados na lei, como o estado de necessidade tem no artigo 24 do Código Penal, como a legítima defesa tem no artigo 25 do Código Penal. O estrito cumprimento do dever legal não tem esses requisitos previstos na lei. Então vem a doutrina aqui e prevê estes requisitos, trazendo que esses requisitos do estrito cumprimento do dever legal está relacionado à atividade praticada pelos agentes públicos previstos na lei. Dá um exemplo, professor. Quando um policial aborda um cidadão na rua sob fundada suspeita, ele está no estrito cumprimento do dever legal, pois a lei autoriza que o policial, quando verificar um cidadão em fundada suspeita, seja abordado. Então, quando ele aborda a pessoa, o pessoal fala de baculejo, né? Não é baculejo, né? Ele faz lá, né, a inspeção, ele, né, verifica se a pessoa realmente está com aquele objeto
se tem algum objeto ilícito, ele faz ali a revista, ele faz ali a abordagem, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Outro exemplo, professor, quando você vai cumprir o mandado de busca e apreensão, ou o mandado de prisão, o mandado de busca e apreensão ele é regulamentado pelo Código de Processo Penal. Ele diz que você vai bater na porta, você vai ler o mandato, vai pedir para entregar a coisa, né? Ou a pessoa. Então ele tem todo o requisito. Quando você está ingressando na residência, cumprindo, lendo o mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão, você está em estrito cumprimento do dever legal, pois a lei autoriza e a lei manda que você faça dessa forma. Então aí nós temos o estrito cumprimento do dever legal. Não confundir. E eu já vi muito isso sendo realizado por agente público. Quando um agente público efetua um disparo em seu agressor, ele não está em estrito cumprimento do dever legal. A lei não autoriza atirar em ninguém, não. A lei, ela tolera o Estado, ela tolera a legítima defesa. Então, quando o policial ele repele uma injusta agressão em decorrência do uso da arma de fogo, em tese, uma pessoa vai usar a arma contra o policial efetua o disparo, a excludente que ele está ali é a legítima defesa e não o estrito cumprimento do dever legal. A excludente que deve ser marcada numa situação como essa, o que deve ser alegado quando você for indagado no auto de prisão em flagrante ou durante o inquérito, você tem que falar que em decorrência da injusta agressão, você efetuou um disparo amparado na legítima defesa. Beleza? Tranquilo? Então, o estrito cumprimento do dever legal são aqueles atos praticados pelo agente público previsto na lei. Nos slides, voltando aqui na tela. E agora nós temos o exercício regular do direito. Enquanto o estrito cumprimento do dever legal é afeto à atividade estatal, o exercício regular do direito são ações de um cidadão comum. Indispensabilidade, proporcionalidade, conhecimento da situação de fato justificante, impossibilidade de recurso útil aos meios coercivos normais. Então comigo aqui novamente na tela. Presta atenção. Enquanto o estrito cumprimento do dever legal são para atividades do agente público, conforme a lei, o exercício regular do direito são atividades da qual impõe ao cidadão comum a sua prática, e a sua prática é legalizada. A sua prática ela é justificada. Exemplo: MMA, lutas. A luta, um camarada lesiona o outro. E por que ele não vai responder por lesão corporal ou homicídio, como já ocorreu mortes em lutas regulamentadas? Porque aquele que efetuou o soco dentro dos regulamentos, ele não vai responder por lesão corporal ou homicídio, porque ele está em exercício regular do direito. Mais uma excludente típica prevista aí no artigo 23 do Código Penal. Tranquilo? Então aí nós temos aí essa excludente, e olha aí algumas espécies doutrinárias, porque tanto o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são conceituados pela doutrina e pela jurisprudência. Mas olha aí então alguns exemplos de espécies do exercício regular do direito. O que chamamos pró-magistrato, o flagrante facultativo. O artigo 301 do Código de Processo Penal fala que as autoridades deverão prender quem esteja em flagrante delito, e o particular, ele é facultativo fazer essa prisão. Então, quando o particular faz a prisão em flagrante, ele está em exercício regular do direito e não vai cometer crimes de constrangimento ilegal, né,
ou outro crime aí em decorrência aí da prisão em flagrante, porque ele está em flagrante facultativo pró magistrato. Deforço imediato. Deforço imediato. Legítima defesa da posse. A legítima defesa da posse, o deforço imediato, também é a possibilidade da pessoa, do particular, repelir utilizando a força imediata aquele que quer invadir a sua propriedade. Nós temos aí o cidadão utilizando do exercício regular do direito. Penhor legal nos hotéis, quando o dono do hotel pode ficar com os materiais da pessoa que está ali hospedada até que ele pague as suas diárias. Direito de castigo, poder familiar, né? Lembrando que não posso extrapolar o meu poder familiar. Ofendículos. Ofendículos. Nós temos aí as cercas elétricas. E aí nós temos uma divisão na doutrina que prevalece que quando a cerca elétrica está instalada e não acionada, está no exercício regular do direito. E a partir do momento que ela é acionada, prevalece que é legítima defesa pré-ordenada. Tranquilo? Beleza? Comigo aqui. Preste atenção. Até então, nós falamos dos requisitos objetivos. Requisitos objetivos da legítima defesa, requisitos objetivos do estrito cumprimento do dever legal, requisitos objetivos do estado de necessidade, requisitos objetivos do exercício regular do direito. Todas elas excluem a ilicitude, exclui o segundo substrato do conceito analítico de crime. Só que nós falamos somente do requisito objetivo. E prevalece na doutrina e jurisprudência que, além dos requisitos objetivos, você tem que conhecer da excludente. Então tem que estar previsto o requisito objetivo e o requisito subjetivo. O que é o requisito subjetivo? Quando você age em legítima defesa, quando você repele injusta agressão atual ou iminente, utilizando os meios moderados para salvaguardar direito próprio ou outrem, quando estão previstos todos os requisitos, você tem que conhecer que eles estão previstos. Não basta falar, não basta estar presente os requisitos objetivos. Você tem que conhecê-los. Então, para estar presente e reconhecida cada uma das excludentes, seja estágio de necessidade, seja legítima defesa, seja estrito cumprimento do dever legal, seja exercício regular do direito, além dos requisitos objetivos, tem que ter o requisito subjetivo. Você tem que saber que eles estão presentes. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Tranquilo? Então, esses requisitos objetivos e subjetivos dessas 4 excludentes são as excludentes gerais, são as excludentes genéricas do artigo 23. Agora, existem excludentes supralegais? Sim. Existem excludentes legais, artigo 23. Existem excludentes especiais que estão espalhadas no Código Penal, parte especial, e nas legislações extravagantes, mas também existe excludentes e ilicitudes supralegais. Supralegais é o que não está na lei, mas é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, e o grande exemplo é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, sendo ele capaz, conhecedor, estando em plena capacidade, ele poderá consentir que um ato seja praticado, e esse ato não será considerado crime, porque ensejará a excludente de ilicitude supralegal, consentimento ofendido. Lembrando, como já foi dito, que o consentimento ofendido também pode excluir a tipicidade, como no caso do artigo 150 do Código Penal. Beleza? E para finalizarmos, e vocês entenderem que eu quis dizer que para o reconhecimento das excludentes tem que ter os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos, imagine uma situação. Imagine que eu estou apontando uma arma para a cabeça de um cidadão. Eu vou matar esse cidadão. Vem um desafeto que quer me matar.
Vem um desafeto que quer me matar. Um desafeto atira em mim. Ele atira em mim enquanto eu estou apontado com uma arma de fogo para a cabeça de uma outra pessoa. Só que esse desafeto, ele não vê que eu estou pronto a matar um terceiro. E ele efetua um disparo em mim e me mata antes que eu matasse esta outra pessoa. Esse desafeto que atirou em mim, ele não será amparado pela excludente licitude, porque ele não tinha o elemento subjetivo. Porque se você for para os requisitos objetivos, vai ter. Olha aqui, injusta agressão. O cara que atirou em mim, nesse momento eu tinha injusta agressão ao terceiro. Então, injusta agressão atual, meio moderado, tiro com tiro. Salvaguardar direito de outrem. A legítima defesa também serve para salvaguardar direito de outrem. Mas como o meu desafeto não sabia da situação, ele também irá responder por homicídio e não será amparado por excludente de licitude. Por quê, professor? Este foi um exemplo que eu trouxe, que todos os requisitos objetivos estão presentes, mas não tinha o requisito subjetivo, que é quando ele atirou em mim, ele não pensava em repelir uma injusta agressão atual e iminente, com os meios moderados, para salvaguardar direito próprio ou de outrem. Ele atirou em mim querendo me matar. Ele não sabia da situação que tinha um terceiro que estava sofrendo a injusta agressão por mim. Então ele não estaria amparado pela excludente licitude legítima defesa. Dessa forma, encerramos o segundo substrato do conceito analítico de crime e na próxima aula iremos falar do último substrato, que é a culpabilidade. Te aguardo.